Olá, sou Flávio Morgado e estou aqui para falar com vocês sobre como usar o objeto Image nas suas aplicações. O arquivo 3 módulos Image PPT, disponibilizado no site do Instituto Infimed, que está neste link, infimed.cursify.me, hospedado pela plataforma Cursify.me, ele contém os arquivos utilizados nesta videoaula. É muito importante para mim que vocês se matriculem no curso, que é gratuito, para que eu tenha uma noção de como é que estou me saindo no preparo dessas aulas. Então, aguardo vocês lá. O objeto Image é o último controle do VBA a ser abordado nesse curso introdutório e que não pode ser abordado na parte 3. Ele tem uma interface muito simples e uma propriedade Picture, que é usada para definir a imagem a ser exibida. Essa imagem não pode ser alterada dentro do controle. E caso a imagem seja diferente do tamanho do controle, o que é muito provável, você tem algumas opções. Adaptar a imagem ao controle, o que vai fazer com que ela perca sua relação largura-altura, ou seja, ela se distorça. Fazer com que o tamanho do controle seja automaticamente alterado para o tamanho da imagem, e eventualmente ele pode crescer mais do que a largura do userform e sua altura também. Ou você pode dar um zoom na imagem para que ela fique no maior tamanho possível que o tamanho do controle exibe. O objeto Image tem também seu conjunto de propriedades, não contém método, e é um dos mais básicos da caixa de ferramentas do VBA. Apenas a propriedade AutoSize só está disponível na sua interface de objeto, que pode ser verificada quando você digita um nome de controle ponto durante a programação, ou na janela imediata quando você está com o seu código executando e parado para inspeção, ou pressionando F2 para exibir o pesquisador de objetos e localizando o objeto Image na coleção MS Forms. O material de apoio cita todas as propriedades do objeto Image e de comportamento, de como aparece na interface dele, e também é fornecido no arquivo 3 módulos Image o formulário FRImage Eventos, em que você pode ver disparar os eventos de mouse do controle Image, os únicos que estão disponibilizados para este controle. Tanto o objeto UserForm como o controle Image possuem uma propriedade Picture, que permite carregar uma imagem de diversos padrões. Os padrões definidos, eles falam BMP, CUR, DIB, JPG, ICO, PNG, mas eventualmente você pode testar outros e funcionar. Por padrão, essa propriedade não tem valor, então ela é definida para Nothing. Isso significa que se você quiser verificar se o userform ou controle tem uma imagem adicionada, você use esta expressão, Object Picture is Nothing. Se for verdadeira, está vazio. Se for falsa, é que está cheia, ou seja, já tem uma imagem definida. Você pode definir a propriedade Picture do userform ou do controle de duas formas. Em modo Design, clicando no pequeno botão à direita da propriedade na janela Propriedades e localizando a imagem. Isso fará com que o próprio VBA use a função Load Picture para carregá-la e ela vai ficar armazenada dentro do modo estrutura do userform, ou usando a função padrão Load Picture do VBA, que solicita um arquivo de imagem. Nesta situação, é útil usar o objeto Application File Dialog para que você possa filtrar apenas arquivos de imagem e selecioná-los com o mouse. Para remover uma imagem da propriedade Picture do userform ou de um controle Image, use Load Picture com a constante VBNewString. Para definir a propriedade Picture com File Dialog, use uma File Dialog do tipo MSO File Dialog File Picker e coloque um filtro que mostre apenas imagens. Novamente, exiba a File Dialog com Show e caso ela seja True, use a coleção Selected Items, item 1, para carregar a imagem. Desta forma, Me Image Picture, Load Picture, File Dialog, Selected Items, item 1. Isso vai carregar o único arquivo selecionado. Então, obviamente, você não pode botar uma caixa de diálogo multi-seleção. Se botar o primeiro arquivo selecionado é o que será carregado. Quando você coloca uma imagem no userform ou no controle Image, ela vai entrar do tamanho que ela for gerada. Eu tenho uma máquina fotográfica de 24 megapixels. Então ela gera imagens muito grandes.
Isso significa que quando eu carrego uma imagem tirada da minha máquina fotográfica, ela não vai caber no formulário. Se eu colocar Auto Size True, o controle vai crescer para ficar do tamanho da imagem. Caso contrário, a imagem não poderá ser exibida pelo controle. Então, a gente tem duas alternativas: fazer o controle crescer e depois colocar barras de rolamento no userform, ou usar uma técnica de programação, já que o controle image não permite isso. Veremos mais à frente. E, finalmente, podemos manipular a propriedade Picture Size Mode, que permite definir como a imagem será adaptada no container, que é o objeto image ou userform. Mode Clip, ela faz a imagem sem alteração. Vai exibir o que der. Mode Stretch, ajusta a imagem ao controle, eventualmente distorcendo-a para o tamanho do controle. Mode Zoom, faz a imagem do maior tamanho possível que seja integralmente exibida no controle. No material de apoio, no arquivo 3 módulos image, você vai encontrar dois userforms com interfaces simplificadas. FRM Picture, que permite usar apenas a propriedade Picture do userform para adicionar imagens no seu fundo. E FRM Image Frame, que é uma interface simplificada que coloca um controle frame que tem barras de rolamento com controle imagem dentro dele, permitindo rolar a imagem. Vamos ver primeiro como funciona FRM Picture diretamente do Visual Basic. Eu estou aqui no Visual Basic, no arquivo 3 módulos image ppt, e vou abrir FRM Picture. É um formulário que tem apenas um controle label que dá instruções: duplo clique para adicionar imagem, clique para ajustar a janela. Significa que quando eu dou um duplo clique no controle, no userform, ele vai usar o método load picture. E quando eu clicar no userform, ele vai trocar a sua propriedade Picture Size Mode. Então eu vou usar os eventos userform dbl click para carregar a imagem, userform e userform mouse down para perceber o clique na imagem e ajustar a janela. Dando um duplo clique no fundo do arquivo, eu posso ver o evento userform double click. Uma cláusula with com o método fileDialog exibe uma fileDialog do tipo filePicker para pegar arquivos. Limpo os filtros. Uso a variável environUserProfile para pegar a minha pasta de imagens, a pasta Pictures. Uso a opção todos os arquivos ponto asterisco para permitir pegar arquivos diferentes do segundo tipo de filtro, que é JPG, IMG, DIB, WMF e ICO. E defino o segundo filtro como padrão, com Filter Index 2. Exibo a fileDialog com o método .show e, caso selecione um arquivo e clique em OK, ela retornará true. A imagem é carregada com Load Picture, usando a propriedade .SelectedItems.item1 do objeto fileDialog para indicar o caminho completo para a imagem selecionada. E então exibo as barras de rolamento do userforms com FRM Scrollbar Both. Para fazer com que as barras rolem para o tamanho da imagem, eu multiplico o tamanho da imagem, sua largura e sua altura, pela constante mcon imagem para scroll. Essa constante tem aproximadamente esse valor e eu a obtive por tentativa e erro, com imagens um pouco menores, vendo quanto eu precisava rolar, até chegar nesse valor 0,028. E quando eu clico com o botão do mouse down, primeiro verifico se tem uma imagem na propriedade Picture, fazendo not me.pictureIsNothing. Ou seja, se me.pictureIsNothing for falso, tem uma imagem na propriedade Picture, not falso é verdadeiro, então eu alterno a propriedade Picture Size Mode. Se for clip, troco para zoom. Dou um zoom na imagem e tiro a barra de rolamento. Caso contrário, ela já é zoom. Troco para clip, boto as barras de ferramentas e refaço o tamanho das barras de ferramenta para a rolagem desejada. Vamos ver como isso funciona na prática. Pressiono F5, abro aqui, dou 2 cliques. Quando eu fizer isso, vou abrir minha pasta de imagens. Está aqui. E aqui eu tenho várias imagens. Algumas imagens eu peguei das minhas viagens aqui. Vou botar uma imagem que eu gosto muito, que eu peguei quando eu fiz o caminho de Santiago.
está aqui. Ela é bem maior que o tamanho do controle. Posso rolar a imagem com as barras de rolamento, como você vê. Posso rolar ela para a direita e para a esquerda e chegar até o fim da imagem. Ou posso clicar na imagem para ajustá-la, assim. E aí você vê essa maravilhosa imagem de uma ponte romana que eu passei nos arredores da cidade de Tui, fronteira entre Portugal e Espanha, já na Galícia. Isso era cerca de 9h30, 10 horas da manhã, o sol tinha acabado de nascer, estava gelado. Eu achei essa imagem linda. Então você vê como funciona carregar outra imagem. Se eu der 2 cliques, vai abrir novamente, posso carregar outra imagem. A imagem leva um tempo para carregar porque é muito grande. Novamente posso rolar por ela se eu quiser ver a imagem. Essa imagem está aqui, o foco estava em mim, aqui no meu momento africano lá. E se eu clico na imagem, ela deve se ajustar. Esse foi meu passeio com leões. Foi muito interessante. E eu gostei muito dessa foto. Eram 4 leões andando conosco na savana africana. Coisa que eles podem fazer até aos cerca de 2 anos e meio de idade, depois é incontrolável. Deu medo? Deu sim. Foi bem legal. Nossa próxima opção, então, é usar o formulário FRM Image Frame. Nessa situação, a gente vai usar a técnica possível de rolar uma imagem inserida num controle image. Você coloca um controle frame no seu user form, com a opção Scroll Bar definida para Scroll Bar Both. Dentro do controle frame, você bota o controle image. Então, as barras de rolamento vão vir do controle frame. E define a propriedade do controle image para AutoSize igual a True. Nessa situação, quando você adicionar uma imagem grande, o controle vai crescer e ficar maior do que o controle frame dentro dele. Então você usa Image Width e Image Height multiplicada pela constante 0,0285 que eu encontrei, para que você possa rolar a imagem corretamente usando toda a sua dimensão. Observe que o controle frame não tem transparência. Tá certo? Então ele sempre vai ficar opaco contra o fundo do userform. Vamos ver como isso acontece na prática. Voltando ao VBA, vou abrir FR Image Frame. Aqui está um controle image e um controle ajustar imagem, que quando eu dou 2 cliques nele, simplesmente faz o mesmo truque. Verifica se eu quero ou não ajustar a imagem e escolho uma das constantes, FM Picture Size Mode Zoom ou Clip. E aí eu verifico se é para trocar o tamanho da imagem, se é para ajustar a imagem, eu tenho que seguir numa ordem correta. Essa ordem foi obtida por tentativa e erro. Quando eu clico em ajustar a imagem ao controle, ou seja, dar um zoom na imagem, eu primeiro faço com que as barras de rolamento sejam 0, depois eu as removo, depois eu tiro AutoSize False, nesta sequência. Então, eu boto com que o controle image fique da largura e tamanho do controle frame, que tem a propriedade Inside Width, Inside Height, que é o interior do controle frame. Caso contrário, a imagem vai ficar do tamanho original. Então, nessa situação, eu faço com que AutoSize seja True, o que faz com que o controle image cresça. Faço com que a propriedade Scroll Bars receba ambas as Scroll Bars. E aí coloco a propriedade Scroll Width, Scroll Height, que define o rolamento das barras de rolamento do controle frame para a largura e altura da imagem contida no controle image, multiplicada pela constante com image para scroll, 0,0285. Vamos ver como isso acontece na prática. Clicar no userform e pressionar F5, ele abre. Vou pegar uma imagem. Vamos pegar a imagem desse pássaro africano, fotografado pelo meu filho na nossa última viagem à África. Vê que eu posso rolar a imagem pelo pássaro e cheguei ao momento de foco dela. Está vendo aqui a patinha dele como pega direitinho, porque eu estou rolando pela imagem, porque eu posso ir até o canto inferior da imagem aqui. Vamos ver se eu pego correto aqui o canto inferior. Aqui. E agora, se eu clicar ajustar a imagem se ajusta automaticamente ou volta para o padrão no canto 00. Como você vê, está funcionando perfeitamente aqui o ajuste do controle. Para limpar o controle, eu clico no botão limpar e ele perde a imagem que tinha. Para fazer isso,
eu pego aqui o botão CMD limpar e eu simplesmente faço Load Picture VB no String, certo? Jogo o foco para o botão CMD imagem e desativo novamente o botão, porque eu não posso desativar um botão que tem o foco, o que acontece quando eu clico nele. Então, como o botão só pode estar disponível quando tem uma imagem, quando eu limpo a imagem, eu tiro o foco do botão por um controle do userform e então o desativo. Vamos ver novamente. Adiciono a imagem. Essa imagem. Ajusto o controle. Limpo, o botão fica indisponível. As propriedades Picture Tile e Picture Alignment, tanto do userform quanto do controle image, permitem regular o que eu vou fazer com a imagem. Tile, em inglês, é igual a azulejo, então Picture Tile é azulejar o que eu quiser com aquela imagem. Isso é um truque muito comum para se botar uma imagem simples que se repete indefinidamente e faz um padrão. Isso está disponível nos controles imagens do Word, do Excel, do PowerPoint, de todos os lugares. Então, quando eu boto Picture Tile igual a True, a imagem vai azulejar se o tamanho dela for menor do que o tamanho do controle e a propriedade Picture Size Mod não esteja para zoom. Já a propriedade Picture Alignment permite que eu defina onde a imagem vai se alinhar em relação ao controle quando ele for desenhado. Então, quando eu botar em zoom e a imagem ficar menor do que o controle, o padrão é alinhar no canto esquerdo, mas eu posso alinhar no canto superior direito, no centro, inferior esquerdo ou inferior direito. O Userform FRM Image Picture, disponível no arquivo 3 módulos Image para esta videoaula, permite verificar como isso funciona. Vamos voltar aqui, FRM Image Picture. Eu adicionei essa opção com Picture para que eu possa adicionar duas imagens. Uma imagem no controle Image aqui e uma imagem de fundo, que permite ver que o controle Picture ele está definido para Style Transparent. Então, se eu botar uma imagem de fundo, ela vai ser totalmente exibida, porque o controle é transparente. Mas se eu jogar uma imagem no controle, com imagem, ela não vai ficar mais transparente, vai ficar sobre a imagem. E na caixa de combinação Combo Picture Size Mode, eu posso trocar a propriedade Picture Size Mode para as três constantes possíveis e Picture Alignment também. E essa caixa aqui ativa Picture Tiling. Vamos ver isso funcionar na prática pressionando F5. Vou carregar uma imagem no controle ou no fundo de userform. Se eu clicar aqui, ela virá para o fundo do userform. Então eu vou carregar a imagem do meu caminho de Santiago, ela vai entrar no fundo. Está lá. Vê que ela é grande demais para caber no fundo do userform, ela não cabe. Então ela vai aparecer só o que der, certo? Agora vou desmarcar, posso limpar essa opção, vou carregar a imagem no meu controle image. Novamente, ela fez o que pôde para caber aqui dentro. Eu não posso rolar porque o controle image não tem barra de rolamento. Eu não removi, o meu código não removeu as barras de rolamento aqui, tem um pequeno erro, você pode corrigir. Mas eu posso dar um zoom na imagem e ela vai se adaptar. Veja que ela não cabe totalmente na largura do controle. Então, se eu detalhe, ela vai repetir. Viu? Ela repete o pedacinho que dá. Se eu colocar uma imagem menor, como o texto do InfMed, e botar ela como clip, e agora der Picture Tile, ela repete indefinidamente, certo? E também posso mudar o alinhamento para bottom right, para bottom left, para top right, para center. E posso carregar outra imagem aqui, você vai ver que ela vai passar por trás daqui, menos no controle que é transparente. Vamos pegar uma imagem aqui qualquer, vou pegar do pássaro. Está aqui. Ela vai ficar maior do que o tamanho do controle, porque ela é maior. E você vê que o controle é transparente. E quando eu rolo o userform, eu rolo para o tamanho da imagem, certo? Se eu mandar limpar, tudo é removido. Para terminar, forneço mais um userform, que é FRM Image Frame Picture, que já tem o mesmo truque anterior, só que dessa vez eu tenho o controle frame, que não é transparente.
Então, sempre que eu jogar uma imagem no fundo, o frame vai sempre aparecer. Eu coloquei apenas para demonstrar isso para você. Vamos vê-lo em ação, executá-lo com F5, jogar uma imagem no fundo do user form, a imagem de mim com o leão. Aí está. Joguei no controle, né? Vamos botar aqui com Picture Size Zoom. Está aqui. Agora eu vou jogar outra imagem no fundo do user form. Vou jogar essa imagem aqui e você vai ver que ela não fica transparente. Essa parte aqui vai permanecer aparecendo. Tá vendo? E como ele está com zoom, eu dei zoom no fundo do user form. Certo? Porque esse código aqui já está um pouquinho melhoradinho. Ele pode também fazer zoom assim. Você está vendo, né? Vamos jogar outra imagem no fundo do user form, que é o logo do Infimed. Está aqui. E quando eu botar Picture Clip e botar Tiling, ela vai se repetir. E se eu desmarcar aqui e botar Zoom, eu vou botar Zoom nesse controle e você vê que esse formulário funciona muito melhor. Cabe a você estudá-lo agora. Isto é tudo o que tínhamos para demonstrar sobre como utilizar a propriedade Picture do objeto UserForm e do controle Image para adicionar imagens empregando o objeto FileDialog junto com a função Environ, propiciando a manipulação do tamanho e alinhamento das imagens adicionadas tanto ao UserForm quanto ao controle Image. Na próxima videoaula será apresentado como utilizar a coleção Controls para que você possa ter mais facilidade em referenciar os controles adicionados aos seus user forms. Até lá, então.